Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Eu tô péssima, acabei de chegar de viagem, ouvindo aí os fogos de artifícios do Corinthians eliminando o Mirassol. E tem que começar o vídeo falando disso, que é pra gente não esquecer essa chama de raiva continuar acesa, né? Mas esse vídeo é pra falar sobre esse boato do Daniel Alves. Daniel Alves vai pro Flamengo, não vai pro Flamengo? Da onde surgiu esse boato? É um boato mesmo? Da onde o Savoia, da Fox Sports, tirou essa ideia? Daniel Alves que completa hoje 1 ano no São Paulo. A gente vai discutir um pouquinho também sobre esse 1 ano dele aqui no São Paulo. Vou pedir a sua opinião em relação a isso. E por final vamos falar do salário do Daniel Alves. Se já tem parceria, por que estão falando que ele poderia sair, o que aconteceu com aquela proposta de parceria com a DAZN, enfim. Hoje é só sobre Daniel Alves no Flamengo, pode ou não acontecer. Antes, você já sabe, deixa um like aqui embaixo. E a partir de R$19,90 por mês, você pode ter mais de 3.000 canais livres para esquecer futebol, esquecer disso tudo que está acontecendo e ver um monte de série, um monte de filme. Roda a vinheta. Gente, fiz questão de gravar esse vídeo porque ele chega a ser meio ridículo. Então lá, vamos primeiro para as partes de fatos. É um fato que o Daniel Alves ganha 1,5 milhão por mês. São quase 4 milhões de euros por temporada no São Paulo, certo? Isso é entre salário e direito de imagem. É um fato também que o São Paulo não está mais pagando, assim como quase todos os times do Brasil, não é só o São Paulo que está fazendo isso, não está mais pagando direito de imagem de nenhum jogador. E é um fato também que depois de cobranças do Conselho de Administração, a diretoria de futebol entrou num acordo com os jogadores e um dos líderes dos jogadores que ajudou a fazer todo esse acordo, que falou, olha, elenco, a gente tem que entender e a gente tem que dar raça, a gente tem que se comprometer e não sei o que lá, foi o Daniel Alves. Então, assim, foi feito um acordo para a redução que inicialmente seria de 50%, mas depois ficou 25% do salário. Não recebe direito de imagem, redução de 25% do salário fixo até pelo menos dezembro deste ano. E os jogadores tinham ficado 3 meses sem salários aí durante a quarentena. Alguns receberam, outros não. Ficou uma palhaçada, uma bagunça. E um dos líderes que ajudou a resolver isso, além do Hernanes, foi também o Daniel Alves. Então tá, isso é um fato. Aí veio o Savoia, lá na Fox Sports, e falou, olha, um grupo de conselheiros estava conversando e tá tentando trocar o Daniel Alves em algum jogador do Flamengo. Eu já falei com diretoria de futebol, falei com 2 membros da diretoria de futebol e falei com o Lugano também, enquanto eu tava na estrada vindo pra cá, que eu acabei de voltar de viagem. E aí eu já vou falar o que a diretoria diz, mas vamos voltar pro Savoia. O Savoia disse que um grupo de conselheiros da situação se reuniu no sábado, em plena pandemia, tava todo mundo reunido, né, porque ninguém tá de quarentena. E eles estavam conversando sobre uma possibilidade do Daniel Alves ser trocado por qualquer jogador do Flamengo. Então, entenda, existiu uma conversa de um monte de conselheiro numa crise, que a gente foi eliminado pelo Mirassol, que tá todo mundo chateado e tal. E aí agora é um momento de eleição presidencial, então você fala em resolver problemas, então você faz todo aquele discurso, etc e tal. E aí uns conselheiros estavam ali tomando uma cerveja e discutiram isso. Ninguém falou com a gente de jogador, ninguém ligou pra ninguém de Flamengo, ninguém fez proposta, ninguém fez nada. E aí alguém que conhece alguém, porque sempre tem um jornalista que conhece um conselheiro, falou com o Savoia, e o Savoia falou, bom, é uma notícia, afinal estamos em crise, como vocês já sabem, e vários vídeos aqui no canal só falam sobre isso, já peguei Neto, já peguei UOL, já peguei várias matérias, inclusive eu vou comentar uma matéria do UOL que saiu anteontem, de como eles adoram pegar as nossas crises e falar, não, agora vamos ferrar o São Paulo, agora vamos deixar o negócio mais estremecido do que já tá. E tá mesmo ruim, mas assim, eles querem estremecer mais. Então foi exatamente isso que aconteceu, não tem nada. Então eu conversei com a diretoria de futebol antes de vir aqui falar pra você que não tem nada. E falei com 2 membros que eu não vou falar com o nome, e o terceiro eu posso falar o nome, que é o Lugano. E ambos me falaram, não, Laia, não existe nada de concreto, realmente foi aquela coisa de conversa, quando você sabe bem que você tá igual você aí na tua casa, conversando, sei lá, com seus amigos, tipo, meu, o São Paulo tá uma droga, não sei o que lá, ninguém presta mais, tal. Só que os conselheiros são do mesmo jeito, falo igual vocês.
Então, Laila, não existe nada de concreto. E o Lugano falou, olha, Laila, sempre existe o risco de um jogador sair se existir uma proposta do Flamengo pro Daniel Alves, e não do São Paulo querendo negociar o Daniel Alves, como diz o Savaio da Fox Sports. Mas, Lugano falando, não acredito que o Daniel Alves saia, porque ele não dá indícios, ele dá indícios de que quer ficar. E agora vamos pro Daniel Alves, que logo depois da eliminação do Mirassol, por coincidência, no sábado de manhã, quer dizer, horas antes do Savoia ir lá, inventar toda essa história. Não vou dizer que inventar, que às vezes um conselheiro falou pra ele não inventou, ele só contou um conto. Horas antes disso tudo acontecer, o Daniel Alves foi nas redes sociais dele e falou, olha, estou completando 1 ano de São Paulo, que tem 1 ano que eu estou realizando o sonho de jogar no São Paulo, porque eu rodei o mundo, PSG, um monte de time, só que sempre fui São Paulino e estou aqui. E sei que não é o meu melhor momento para expressar isso, mas estou expressando o meu sentimento de que vocês podem confiar em mim, de que eu vou fazer a diferença, de que eu vou entregar o meu melhor, independente das críticas, independente do que estão falando de mim agora, entendendo toda a eliminação. E fez super um texto bonito, dizendo ali, ó, continua a trabalhar, vou entregar de mim e vamos pra cima. E aí eu te convido um pouquinho a raciocinar. Faz 1 ano que o Daniel Alves está aqui. Faz 1 ano que Juan Fran está aqui. Já faz mais 1 ano de Tietê. Enfim, mais 1 ano de toda essa garotada que não foi vendida, Lisieiro, Luan e tal. E eu te convido a raciocinar se o time é melhor ou pior sem esses jogadores. Em relação ao salário, São Paulo conseguiu fazer acordo com o Daniel Alves. O Daniel Alves foi um dos líderes do cara, repito, que ajudou todos os jogadores que estavam lá. Que imagina, você em plena quarentena, você que não perdeu o seu emprego, mas imagina do nada você não receber mais salário, mas você tem que trabalhar, você vai ter pressão de torcida, te xingando, um monte de coisa. E ele foi lá e foi um dos líderes e falou, não, galera, vamos no amor, vamos na raça. O contrato com a Dasni, que ia pagar 1 milhão de euros, ou seja, se são 4 milhões por temporada, o salário, direito de imagem do Daniel Alves, 1 milhão já ia ficar lá na Dasni, que ia ter ele tipo um garoto propaganda fixo. Ficou congelado por causa da pandemia. E aí falou, olha, depois da pandemia a gente conversa, tal, deixa o futebol retornar. Então são conversas que estão retornando agora. Se São Paulo tivesse chegado na final do Paulista, tudo teria ajudado, né? Então vocês veem como que é um ciclo que continua. Mas finaliza esse vídeo falando que Daniel Alves continua no São Paulo, não tem proposta do Flamengo, não tem nenhuma ideia do Raí, que é o diretor de futebol, que pode resolver isso, ou do Diniz, que é o nosso técnico, que pode resolver isso, ou do jogador de sair do São Paulo. Mesmo que tivesse uma proposta, Daniel Alves não quer sair do São Paulo. É isso que acontece. Só fiz esse vídeo para explicar isso para vocês. Durante essa semana terão muitos outros vídeos. Peço que vocês leiam muito das minhas redes sociais, porque a gente vai começar a falar um pouquinho de política nesse canal. Porque faltam 5 meses para as eleições presidenciais. E a gente está aqui vivendo 10 anos de eliminações, de um monte de humilhação, de vexame, enfim. Vocês que estão comigo nesse canal já vai fazer 3 anos, a gente já passou muita coisa junto. E faltando 5 meses para as eleições presidenciais, eu duvido que você que está me assistindo, assim como eu, queira continuar desse mesmo jeito, com esse mesmo sentimento. Então a gente chegou a hora, mais que nunca, de entender o que está acontecendo de verdade, porque Diniz, Daniel Alves, Juan Fran, Tietê, Pato, são uma ponta de um iceberg gigante, e agora está na hora de entender como que funciona todo esse iceberg para baixo, e não permitir que isso se perpetue por mais 3 anos, pelo menos. Fechou? Grande beijo para todo mundo, com uma tristeza no coração com esses fogos de artifícios que estão acontecendo lá fora.